Olá, meu nome é Moisés da Silva Melo, conhecido na cidade como Moisés Melo. Trabalho como agente cultural há 25 anos. Este documentário é um trabalho de pesquisa regionalizado do ofício de cineiro, todo executado na tricentenária cidade de Santa Luzia, que nesse ano de 2022 completou, no dia 18 de março, seus 330 anos de história. Doc Fonado Sinos de Luzia, Tradição e Contemporaneidade nasce da necessidade de resgatar, registrar, documentar e difundir a tradição secular do ofício de cineiro, que é tão importante para a religiosidade da cidade, onde busco demonstrar a tradição de tocar os sinos juntamente com a contemporaneidade da música, onde alguns instrumentos são incorporados ao documentário e cada instrumento terá sua representatividade de acordo com sua característica sonora. E através de entrevistas com o padre, com sineiros, com pessoas que moram e trabalham próximo aos templos religiosos, busco identificar sentidos diversos dos sinos na comunidade. Venham comigo adentrar nessa história e a conhecer um pouco das nossas tradições dessa cidade. Sinos de Luzia, Tradição e Contemporaneidade. Meu nome é Adalberto Andrade Mateus. Atualmente eu estou como presidente da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, mas sempre desenvolvi pesquisas sobre a história local. Minha relação com o sino em Santa Luzia, especificamente com os sinos das igrejas, ela vem desde o ano de 1999, 2000, quando a gente vivenciava o então jubileu do ano 2000, né? Foi a primeira vez que eu toquei um sino, foi o sino da Igreja do Carmo, o sino da Capela de Nossa Senhora do Carmo. Foi a primeira vez que eu fiz um toque de sinos, era um toque até na passagem de ano. Posteriormente veio a participação no toque de sinos da Semana Santa, especificamente relacionado também com a Capela do Carmo, com a cerimônia
do depósito de Nosso Senhor dos Passos. Então já era um toque diferente, um toque fúnebre, e aí do qual eu precisei ter uma instrução. E essa instrução veio com o Pedro Alonso, que era um luziense que estava retornando para a cidade, voltando a morar na cidade. E naquela época, naquele ano de 2001, ele estava muito envolvido com o toque dos sinos, uma vez que quem tocava antes, que era a Piedade, era a família da Piedade, do Adolfo, ela tinha mudado de cidade, e o Pedro Alonso retomou aí uma tradição sineira em Santa Luzia, uma vez que ele tinha sido sineiro por volta da década de 1940, ainda com o cônego José Tomás. O Pedro Alonso tocava o sino na época do cônego, né? Ele era o coroinha e depois o sacristão, e aí ele tocou durante um tempo até que ele mudou de residência, mudou para Belo Horizonte e se afastou. Então, nos anos 2000, ele retornando para Santa Luzia, ele assumiu essa tradição na ausência da Piedade, que estava mudando de residência para outro estado. Então, com o Pedro Alonso, eu comecei a aprender os toques, né? Os toques fúnebres relacionados com a Semana Santa, né? Característicos da Semana Santa, e posteriormente veio a aprendizagem com os toques festivos para as festas que aconteciam, as festas religiosas, principalmente o Jubileu de Santa Luzia, que eu toquei pela primeira vez no ano de 2001, no Jubileu de Santa Luzia, e era um aprendizado que se fazia também durante o próprio jubileu. Como tem a trezena de preparação para o jubileu, então eram dias que a gente fazia toques sempre ao meio-dia e às 6 da tarde, já emendando com a celebração que aconteceria às 7. Então, no mesmo dia, durante a trezena de Santa Luzia, a gente fazia uns 5 toques, cinco etapas de toque. Então, o aprendizado do toque festivo, que demandava uma precisão maior por causa do dobre festivo, né, por causa do toque festivo, um compasso mais acelerado. Então, a gente conseguia aprender durante a própria trezena, porque eram muitos dias e muitas vezes que a gente subia à torre para fazer o toque festivo. Então, foi o início da minha relação com o sino em Santa Luzia, né? Então, desde 2001, já se vão aí 21 anos aí, de presença, assim, junto ao sino. Naquela época, era somente eu e o Pedro Alonso. A gente dividia as funções, inclusive dividia até a presença nas igrejas na Semana Santa, né? Porque precisava ter uma presença na matriz e precisava ter uma presença na capela de Nossa Senhora do Carmo, onde a imagem de Nosso Senhor estava depositada, até a procissão do encontro. E nessa etapa também, depois quando veio a festa Santa Luzia, como eram muitos dias, eu também recebi um apoio de uma irmã minha, a Helenise Lúcia, que vinha comigo até o sino e ajudava a fazer o toque do sino pequeno, enquanto eu fazia o toque do sino grande, porque sempre, os sinos da matriz sempre exigiram essa relação entre 2 sinos, né? Um pequeno que faz a marcação e o maior que faz o toque. O toque festivo, porque o toque fúnebre ele já tem somente a presença do sino maior. Então a minha irmã me ajudava, e em outras etapas também a família vai se juntando, né, nessa tarefa de fazer o toque do sino, porque sempre é necessário uma mão amiga para poder fazer esse toque. Meu nome é Elisa dos Santos Miguel, nascida e criada aqui no Fecho. Hoje eu estou com 82 anos, nasci no 1939 e fiquei viúva e continuo aqui criando meus filhos. Esse lugar é o lugar que, se Deus quiser, só sai daqui para ir para o cemitério.
O sino da igreja, para nós, é um símbolo, porque se não bater o sino, ninguém vai à missa. Então, 8 horas da manhã, ou eu ou minha irmã vai lá e bate o sino. Aí todo mundo da comunidade sabe que tem a missa. Então, ele é o sinal, o pessoal, para todo mundo saber que tem a missa o terceiro domingo do mês, às 5 horas. Agora estão com um padre muito bom, padre Reinaldo, muito paciente. É um padre assim, novinho, mas ele tem muita compreensão com tudo. Olá, sou o Padre Felipe Lemos de Queiroz, pároco aqui da paróquia de Santa Luzia, reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia. Eu cheguei aqui na cidade de Santa Luzia no dia 18 de setembro de 2018. Fui nomeado pelo nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, para ser o pároco aqui, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Foi uma alegria muito grande, porque fazer parte dessa história, desta cidade, estar com este povo querido, para o meu coração foi uma grande alegria. Aqui cheguei, fui muito bem recebido e à medida em que fui vivendo com o povo, conheci as tradições, a beleza da tradição luziense, religiosa, cultural, sobretudo a fé das pessoas. Com relação à tradição dos sinos da igreja, o bronze, ele tem uma tradição muito antiga, milenar, não só no cristianismo, mas no judaísmo e no islamismo. Outras religiões também orientais usam o som do bronze para simbolizar a voz de Deus, a voz do transcendente. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana trouxe a tradição dos sinos, o som do bronze que ressoa, que tine, para simbolizar a voz de Deus e também para servir de chamado ao povo de Deus. Então, os sinos, que têm essa tradição milenar, que vem de muitas religiões e o cristianismo pegou para si, tem dois sentidos muito importantes. Primeiro, simboliza a voz de Deus, a voz do divino que ecoa pelos ares. Depois, simboliza o próprio Deus chamando ao seu povo para rezar, chamando ao seu povo para prestar culto, chamando ao seu povo para homenagear, chamando também o seu povo para se solidarizar nos momentos difíceis, na hora do luto. Então o sino tem essa beleza também de comunicar ao povo um grande acontecimento, seja ele solene, seja ele triste, seja ele comum, mas os sinos nas nossas igrejas têm esse sentido de avisar, de chamar. A voz de Deus que ecoa e que chama o povo para estar juntos nos momentos cotidianos da vida. Então a igreja trouxe essa tradição milenar do som do bronze. Os sinos, pela tradição, eles têm que ser do material do bronze, o bronze que significa a fortaleza, a firmeza. E essa voz de Deus firme, esse Deus que está no meio do povo, que chama o povo e que reúne o povo. Nas nossas igrejas das cidades históricas de Minas Gerais, Minas Gerais é conhecida como a cidade dos sinos. Aqui em Santa Luzia, como em São João del Rei, como em Sabará, Mariana, Ouro Preto e tantas outras cidades históricas, os sinos, eles têm um papel fundamental de manter a tradição. Em Minas Gerais, nas cidades históricas, os sinos receberam o tombamento imaterial. Nós temos os prédios, os bens tombados materiais e temos as tradições imateriais, o toque dos sinos, as procissões, a festa, os jubileus. São acontecimentos que se mantêm tombados para preservar a história. Aqui em Santa Luzia não é diferente. O toque dos sinos também recebeu pelo governo de Minas Gerais o tombamento imaterial. Isso significa que não pode parar de tocar nunca. Deve ser sempre mantido o toque dos sinos
para que a memória do povo permaneça. Nessa perspectiva, então, nós temos os vários toques de sinos que são tradição em nossas cidades de Minas Gerais. Os toques festivos, que se toca nas procissões, nos dias solenes de festa. Os toques chamativos, que são tocados para chamar o povo para a missa ou para algum evento na igreja. Os toques fúnebres, quando se toca avisando que alguém morreu ou num cortejo fúnebre. Também temos os toques que, quando chega às autoridades na cidade, são tocados. E assim vários outros toques que os sineiros, ao longo dos anos, foram aprendendo para se comunicar. Nós não tínhamos telefones, não tínhamos internet, então o que se comunicava nas grandes cidades históricas, onde não se tinha rádio, não se tinha luz elétrica? Os sinos. Os relógios das torres e os toques dos sinos comunicavam o povo o que estava acontecendo na cidade. Uma festa, uma tragédia, algo diferente, uma autoridade que chegou, um tempo novo. Então os sinos, por muitos e muitos séculos, foram os grandes comunicadores nas cidades, nas vilas, avisando o povo o que se ia acontecer. Hoje, com a modernidade, pós-modernidade, com a presença da internet, rádio, televisão, celular, os sinos, na prática, eles foram perdendo a funcionalidade. Mas, mesmo assim, nós mantemos os toques para avisar, mas, sobretudo, para manter a tradição, para que a história não se perca. Se pararmos de realizar, a história se perde. Por isso, então, com grande alegria aqui em Santa Luzia, em nossas igrejas históricas, nós mantemos os toques dos sinos, sempre nas festas, nos acontecimentos, para que a história permaneça e para que o futuro conheça a história que o povo viveu. Olá, eu sou Marida Piedade Silva Aragão, nascida e criada em Santa Luzia. Moro aqui desde meus primeiros aninhos. Gosto demais de Santa Luzia, gosto demais da minha cidade, não gosto que falem dela, amo de paixão. E fui sineira durante muitos anos, de 1985 provavelmente para cá. A minha história como sineira começou em uma festa do Divino, onde o Divino estava chegando na matriz e estávamos aguardando no adro. E algumas pessoas ao meu redor falaram: que pena, o Divino está entrando na igreja e não tem um sino picando. Que maldade! Algumas pessoas assim disseram. E uma senhora foi e falou com o padre: ô gente, a sineira está do lado do padre, por que ela não vai lá repicar? Aí eu olhei assim, meia sem graça para a senhora e falei com ela assim baixinho: eu tô fora. Não tá fora não, senhora, é o Divino que está subindo, como é que você está fora? Aí eu falei assim: não, eu posso até bater, mas sozinho eu não consigo, tem que ir alguém comigo. Aí uma pessoa que estava do meu lado se ofereceu, na época eu não me lembro quem. E nós subimos. Daí para cá, todas as festas que tinham, eles me convidavam e me perguntavam se eu podia vir para repicar os sinos. E eu vinha com muito boa vontade, porque eu estava fazendo
para alegrar o povo e principalmente por causa do santo que estava sendo comemorado. A devoção não muda e não vai embora, e sim as pessoas. Então eu continuei, até quando Deus me quis, sineira da matriz de Santa Luzia. Casei em 2001, aí eu fui embora para São Paulo, morei lá 3 anos. Voltei para Santa Luzia, e aí desde então eu nunca mais vim aqui no sino. É a primeira vez que eu estou retornando para agradar esses 2 senhores que me convidaram para fazer essa entrevista sobre a matéria dos sinos da matriz. Então tem muitos anos que eu não venho aqui, tanto que eu custei subir. Meu nome é André Luiz, eu tenho 72 anos, vou fazer 72 anos. A parte da minha vida é aqui dentro dessa igreja, tocando sino, dando corda no relógio, para funcionar o horário, tudo. Não me lembro quanto tempo mais. Eu sei que foi a maior parte da minha vida aqui dentro. Deve ter na faixa de uns 60, 68 anos por aí. De 7 anos de idade a gente já ajudava na igreja aqui. E o sino, toquei muito sino, muito tempo. Aí depois, com o tempo, eu parei porque eu não dei conta mais. Com a tranquilidade da cidade, eu mexia com a engraxate em frente ao Bar Natal. Então o pessoal vinha para bater o sino e convidava a gente para vir. Aí tinha um pessoal mais velho, que era Zé Antônio, que se chama ele de Abóbora. Essa turma da minha geração de 70, 78 para frente, então vinha bater, a gente vinha, eu aprendi mais com essa turma assim. Nesse tempo que eu bati sino aqui, ensinei muita gente, muito menino vinha, aprendia, porque geralmente a gente batia de 2 pessoas, um só para bater 2, agora tem uma turma aí que faz, mas fica legal mesmo é 2 pessoas batendo. Então eu ensinei muitos, agora eu não sei se tem algum ainda que eu ensinei, se mexe ainda, porque o pessoal foi crescendo, foi ficando mais velho, e foi abandonando. Está muito difícil de conseguir com essa turma mais nova para dar uma sequência. Se não tiver um incentivo, uma coisa para poder a turma mais nova pegar, vai acabando. Eu sou Mozart José de Abreu. Durante a minha existência, eu morei em 3 lugares. Ou seja, nasci em Esmeralda, o lugar que eu me idealizei. Fui para Sabará, fiquei lá uns tempos. Eu programei. Vim para Santa Luzia, me realizei. E aqui vai ser o resto da minha vida. Hoje tenho 52 anos de Santa Luzia, vim para cá com comércio e aqui estou até hoje. Santa Luzia, aplausível, eu gosto da cidade e aqui não pretendo sair. Aqui geralmente
Tem que eu moro em frente à Igreja do Rosário. Eu até diria que é o lugar melhor de Santa Luzia para se viver. Parece que eu vim até guiado por Deus, porque eu moro em frente à Igreja do Rosário. E aqui, geralmente, vez a gente tem alguma festinha, as festas de Rosário, a festa Santa Luzia. Eu participo delas todas na minha casa, não preciso sair de casa para participar da festa. E por isso é um lugar muito agradável e aprazível. Meu nome é Álvaro Diniz, sou luziense, nasci no Hospital São João de Deus, no dia 21/8/47, veja lá que já vão 74 anos. E sou apaixonado com Santa Luzia. E tudo que mostra a tradição da minha terra, eu gosto de participar, de ajudar. Por quê? Porque como eu nasci aqui, eu me sinto um luziense de fato. E fico triste de ver tanta gente fazer por causa da minha terra, tá? Principalmente nessa área religiosa. Por quê? Fui criado na fazenda, saí do hospital, bebê, né? Fui para a fazenda, fui criado na fazenda e com 10, 12 anos vim para a cidade. E vim morar atrás da igreja matriz. E desde antes, mesmo morando na fazenda, a gente tinha o costume de vir para as festas religiosas. Gravo muito na memória as Semanas Santas, que meu pai alugava uma casa na cidade para a gente poder vir passar a Semana Santa com a família, né? E a Semana Santa era marcada especialmente nas festas religiosas, nas procissões, com muita banda de música e muito sino. O sino da matriz chamava a atenção longe. Na Semana Santa, aquele sino triste, aquela batida de tristeza de Semana Santa. Então, são coisas que a gente deixa gravado. Repito, sou luziense, meu nome é Álvaro Diniz, estou aqui na cidade desde que nasci, lógico, e tenho feito alguma coisa para ajudar nas festas religiosas. Já tive a honra de dirigir o Jubileu de Santa Luzia por 3 ou 4 vezes, ajudar nas outras festas de Santa Luzia, que antigamente era festa. Depois que a arquidiocese transformou a festa de Santa Luzia em jubileu, nós já participamos também, tá? E todas as festas de Santa Luzia, aliás, toda festa religiosa, eu falo sempre que tem 3 coisas importantes: fogos, banda de música e muito sino na igreja. O sino e principalmente esse sino na nossa igreja matriz, que é um sino secular, né? E que tem uma força de chamamento muito grande para toda a população. Falando mais sobre a história de Santa Luzia, nós sabemos que Santa Luzia teve o seu início em 1692, né? Quando no Rio das Velhas apareceu o Zé Correia, fez um arraial, e começou com a cidade chamada inicialmente Arraial do Zé Correia. Posteriormente subiu a colina, por causa das águas no arraial, e veio aqui para a colina onde foi feita a primeira igreja.
Interessante que essa primeira igreja tinha a frente dela virada para o fundo da matriz hoje, que é para ser para o lado do Sabará. E quando os portugueses estavam colonizando o país, o Brasil, o bonito para eles, aqueles poderosos, era construir as igrejas. E teve o sargento Joaquim, sargento Mor Pacheco, sargento Mor Joaquim Pacheco Ribeiro, que prometeu fazer uma igreja em honra a Santa Luzia. E construiu. Terminou essa construção por volta de 1744. E nos consta que nessa igreja matriz, logo depois, 1800 e poucos, 1814 por aí, foi instalado o sino. Um sino enorme, que é esse que está aí até hoje, que já foi trocado, porque rachou uma vez, teve que fazer um trabalho de recuperação. Mas esse sino veio a ser o guia para tudo que se fazia dentro de Santa Luzia. Não só da parte religiosa, mas também para outras e outras atividades. Por exemplo, os ônibus, logo depois, no princípio dos anos, meados dos anos de 1960, 50, aliás, 1950, quando começou a linha de ônibus para Belo Horizonte, o ônibus saía de acordo com o horário que o sino batia na igreja. O sino da igreja que era o norte para a saída dos ônibus para Belo Horizonte. E por quê? Esse sino ele estava atrelado no relógio da matriz. O sino, então, servia para mostrar o início das festas religiosas, das atividades religiosas, servia para dar norte de horário, porque estava atrelado ao relógio, e, enfim, todo de interessante na parte da matriz, da religião, o sino estava na frente. E tem casos interessantes desse sino. Por exemplo, no princípio dos anos, no final dos anos 80, 70, por aí, aconteceu um fato interessante. Melhor, dos anos 60, princípio dos anos 60, tinha aqui com o padre pároco da cidade, o padre Maurílio Fonseca. Esse padre trouxe consigo para morar aqui um senhor já idoso, tinha até um defeito na perna, São Antônio, que era seu sacristão. E esse moço se levantava de madrugada para abrir a igreja, que tinha sempre uma missa às 6h30 da manhã. Então ele tinha a obrigação de abrir a igreja às 6 horas da manhã para bater o sino e chamar o pessoal para a missa das 6h30. Determinado dia, meu irmão estava na frente da igreja esperando a condução para ir para a fazenda, por volta de 3h30, 4 horas da manhã, quando o sino começa a bater. Para lá, para aquela confusão danada. O que acontece? A rua direita praticamente toda mobilizada. Os vizinhos todos saíram correndo para poder ver o que estava acontecendo na matriz. Será que está pegando fogo na matriz? Será que é ladrão? O que é? Vem gente daqui, vem gente. Só que foi ver, o São Antônio chega e abre a porta. O que aconteceu, São Antônio? Você está batendo cedo essa hora? Tem ladrão aí? Uai, não, já é 6h30, está lá na missa. Ele perdeu o horário da missa. E bateu o sino 3 horas da madrugada, mobilizou a cidade toda. Ou seja, o sino faz parte também do espaço folclórico da nossa cidade. São coisas interessantes, né? E na chegada da procissão, o sino, o badalo do sino, contrapondo com a banda de música, foguete, é coisa que fica marcada na gente, que é luziense, que ajudou a fazer a festa de Santa Luzia há muitos anos. Isso é muito interessante.
Olá, eu me chamo Danilo Marcelo dos Santos, sou padre há quase 26 anos. Desses quase 26 anos, 12 anos e 3 meses à frente da paróquia de Santa Luzia. Atualmente estou na paróquia Santo Antônio Morro Velho, em Nova Lima, há 3 anos e meio. Pediram-me para falar sobre um pouco os sinos. O sino, para mim, é a voz da igreja. Não é apenas tocar o sino, é transmitir uma comunicação através dos sinos. O badalar do sino, ele transmite a palavra, ele transmite um anúncio, ele faz um chamado do povo para alguma coisa religiosa. Ou mesmo até, infelizmente, caso de tragédia, a gente toca o sino para alertar o povo de alguma coisa que está acontecendo. Aqui em Santa Luzia tem um sino muito antigo. O primeiro sino foi restaurado, porque quando eu cheguei ele estava trincado. Com a autorização do IEFA conseguimos restaurar, mas durou pouco tempo, uns 5, 6 anos. Aí tivemos que fazer um outro sino. O antigo serviu de molde para o atual que está lá na torre da igreja, e o antigo fica dentro da igreja como uma relíquia, uma peça de museu. E foi uma festa tanto para descer o antigo quanto para colocar um novo lá. Foi uma festa na cidade. O senhor Antônio, o senhor Totônio, que era o vizinho da igreja, veio tocar, porque ele foi sineiro muitos anos, na época do padre Tomás, ele que tocava o sino, então ele que tocou no último e pela primeira vez no sino novo. Então o sino é isto, né? Ele transmite uma notícia, ele convoca o povo, ele avisa o povo, está na hora de rezar, está na hora de nós nos reunirmos na igreja de Santa Luzia. Nesse meu período à frente da igreja, da paróquia, eu tive muitos colaboradores. O André, que ficava mais à frente, junto com o Mosquito, e o Tiago, mais o irmão dele, que eram os sineiros na minha época. Na solenidade, Festa Santa Luzia, Semana Santa. E o fato que mais me marcou no toque do sino foi eu ter que subir na torre de madrugada para tocar o sino anunciando a morte do padre Joaquim. Véspera de Natal, aquela preparação toda, pós-festa de Santa Luzia, e a notícia triste que ele tinha falecido. E eu subi lá de madrugada, toquei o sino, e aí começou o telefone a tocar, o pessoal sabendo porque o sino estava tocando, se era o padre Joaquim que tinha falecido, todo mundo sabia que ele estava internado. Então foi um momento triste, de um anúncio triste, né? Perder um grande amigo, morou comigo na casa paroquial 9 anos e mais um tanto fora, morando sozinho, mas me ajudando nos trabalhos aqui da nossa paróquia. Meu nome é Júlio César, tenho 27 anos. Eu toco o sino desde o dia 28 de junho de 2008, na festa de São Pedro e São Paulo. Eu e meu irmão começamos a tocar o sino a pedido do padre Danilo, que é o antigo pároco aqui da paróquia. Meu nome é Tiago, tenho 29 anos, eu sou sineiro aqui da paróquia de Santa Luzia. Comecei a tocar o sino na festa de São Pedro e São Paulo em 2008. Então, desde lá, a gente vem fazendo um trabalho aí todo domingo, né, nas missas às 19 horas aqui na Matriz. Bom, como tudo começou na minha trajetória do meu irmão para tocar o sino aqui na Matriz Santa Luzia, a gente era jovem, eu tinha 16, 15 anos, ele bem mais novo, 14. Recebemos um convite do antigo pároco da cidade, o padre Danilo Marcelo. Porque a gente estavam precisando na Matriz de renovar, né? Ter mais pessoas para tocar o sino em função
do senhor que tocava, ele estava meio doente, debilitado, então precisava de novas pessoas. E como a gente já tinha um trabalho na matriz, né, a gente tem um ministério, eu e meu irmão, Ministério de Música, então o Paranil viu ali na gente duas pessoas assim, habilitadas para estar lá tocando. E querendo ou não tocar o sino e tocar, né, no coral da igreja, é uma renúncia que a gente faz. Como a gente já fazia muitas renúncias, né, seria interessante convidar a gente. O convite foi feito. Né, e a gente tocou a primeira vez, igual a gente falou antes aí, na missa de São Pedro de São Paulo, em 2008, e foi aí que tudo começou. Mas antes da gente começar a tocar, antes desse primeiro dia, realmente no sino da matriz, a gente fez um curso com o antigo sineiro, Pedro Alonso, que já tocava o sino há muito tempo já, na sacristia da matriz de Santa Luzia. E a gente começou a tocar um sino quebrado, né, que foi retirado aqui do Rosário mesmo, um sino velho, quebrado, estava no suporte. E ele ensinou a gente a tocar ali os toques, o festivo e o fúnebre, né, para a gente ter uma noção mais ou menos de como que é o ritmo. Porque lá no sino propriamente dito é mais complicado de tocar por conta do peso do badalo e tudo. Aí foi no Corpus Christi, né? Que a gente foi ver a primeira vez em Corpus Christi. A gente subiu a primeira vez no sino, foi no Corpus Christi. E aí tava lá o Adalberto e o Pedro Alonso, o Chezinho, né? E a gente subiu lá, teve o primeiro contato, mas nesse dia foi só pra ver. Só o Thiago que tocou, você lembra que você tocou o sino? É verdade. O pequeno, você tocou o pequeno. Aí foi na oportunidade, um pouco tempo depois, no dia de São Pedro de São Paulo, que aí sim a gente tocou o sino de forma oficial. Foi nós dois, né, com supervisão do Pedro Alonso. Ele tocou o sino, a gente tocou o sino e ele avaliou, né, mais ou menos como é que estava. Avaliou que a gente era apto a estar tocando. Isso. E aí desde então a gente toca na matriz todo domingo à noite, em dia de festa, né, em procissão. De festa de santo. Bom, gente, é um grande prazer estar participando desse projeto aí maravilhoso, né? Eu que já fui secretário de Cultura aqui e que valorizo, né, as partes históricas e as coisas peculiares da nossa cidade de Santa Luzia. Meu nome é Antônio Carlos Fonseca Novi, sou conhecido aqui como Carlinhos Novi, né? Sou formado, né, em Belas Artes, em Letras, e estou aqui na minha casa, bem à vontade, com meus amigos aqui, participando desse projeto que eu considero simplesmente importante para o nosso continuar, né, da história da nossa cidade. A gente foi sineiro aqui por alguns anos, na década de 60, eu tinha 12 para 13 anos, né? E a gente fazia do sino o nosso trabalho, né? Era um trabalho prazeroso de ser feito, e eu acho que hoje, é com muita tristeza que eu falo isso, as novas gerações estão se perdendo dessa tradição de bater os sinos, né, e chamar os fiéis para as comemorações religiosas. Eu tenho muita tristeza disso, das gerações novas não se interessarem por isso, né? Eu nasci aqui em Santa Luzia, fui criado aqui nesta casa que a gente está, né?
como eu já falei, havia falado com vocês, eu durmo no quarto em que eu nasci. Antigamente eram parteiras, né? A esposa de um grande médico aqui de Santa Luzia, doutor Oswaldo, que era carioca, mas abraçou Santa Luzia como sua cidade. Então, doutor Oswaldo, a esposa dele, dona Nercília, foi quem fez meu parto. E aqui estou até hoje, né? E adorando minha cidade, amo morar aqui e, sinceramente, não vou sair daqui para nada. Bom, o meu ofício de sineiro, né, foi me ensinado pelo padre João Abian, que era um pároco que viveu aqui em Santa Luzia. Ele era da Tchecoslováquia, mas ele ficou alguns tempos aqui no Brasil e veio parar em nossa paróquia. E com isso, ele me ensinou o ofício aí dos sinos, né? Os sinos eram utilizados para convidarem as pessoas para missas, né? Às vezes para coisas fúnebres, né? Às vezes para casamentos. A gente tocava sempre. Eu me lembro que teve uma dessas vezes que minha mãe estava fazendo jantar aqui para a gente, e o que eu fiz? Eu falei, me lembrei que eu tinha que tocar o sino. Eu falei assim, ô minha mãe, eu vou atrasar um pouco aqui no jantar, que eu tenho que ir lá bater o sino. Isso denota a responsabilidade que as pessoas tinham, os rapazes da época tinham, de tocar o sino, né? Então, eu ia com o maior prazer, depois eu vinha jantar aqui, não estava ligando para isso, eu queria era tocar o sino. Então, na minha época, era mais aqui na Igreja do Rosário, porque eu sou vizinho, né, da Igreja do Rosário, e na minha época a badalação era manual, porque sino nunca teve sino assim automático, nem com tecnologia, né? Então a gente batia manualmente. E aqui no Rosário tinham que ter 2 sinos, um numa janela, outro na outra, porque um sineiro fazia a marcação rítmica do sino e o outro fazia a badalação que convidava os fiéis para as missas. Então eu adorava essa função que me foi estabelecida pelo Padre João, mas gostava demais de bater os sinos do Rosário. Então, todas as vezes que era para eu ia com o maior prazer. Eu sou Maria Gorete Gabriche Fonseca Freire Ramos, sou luziense, trabalhei na Prefeitura de Santa Luzia durante 20 anos, atuei na última época na Secretaria de Cultura durante 8 anos, resgatando toda a nossa história, principalmente em relação ao patrimônio. Conseguimos uma pontuação do ICMS cultural de 27 pontos quando eu saí e consegui resgatar a nossa história desde São Benedito, Taquaraçu e aqui na própria Santa Luzia. Aposentei, depois fui convidada a trabalhar na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde atuo até hoje como coordenadora geral do Memorial da Arquidiocese. O memorial é responsável pelos bens inventariados de todos os tombados de todos os 28 municípios da Arquidiocese. Então eu atuo diretamente com a restauração dessas igrejas.
O sino, para mim, é um símbolo muito forte nas cidades históricas. Você não conhece nenhuma cidade histórica que não fale dos sinos. Todas têm a história dos sinos. E eu, menina, lembro muito do meu pai. Meu pai tinha o apelido de Totônio, chamava Antônio Fonseca, tinha apelido de Totônio, e todo mundo conhecia pai pela dedicação que ele tinha com o Nosso Senhor dos Passos e com o sino. Ele tocava novinho, ele tocava o sino. Depois, quando ele ficou mais velho, ele não dava conta mais de subir, mas era muito incrível. Ele escutava lá de casa e falava assim, tá tocando errado, não é assim. Se alguém estivesse tocando, lá, olha as badaladas, não é, toca assim. E quando foi no final, quando o sino daqui ia ser retirado, porque ele tinha trincado, e ele foi restaurado, e o restaurador falou que ele duraria só 5 anos. Na realidade, ele durou 7. Aí o padre Danil convidou o pai para poder ir dar as últimas badaladas no sino. O pai já estava com 90 anos. Nós conseguimos dele subir aqueles degraus e foi muito emocionante ele tocando o sino. Ele conseguiu tocar junto com Toninho o sino. E foi a última vez que esse sino foi tocado. Então a gente tem uma memória muito linda de pai com a relação aos sinos. E eu também tenho uma recordação muito bonita do Pedro Alonso. Quando era Semana Santa, Pedro Alonso ficava o dia inteiro, porque a gente arrumava Nossa Senhora, e quando termina de arrumar Nossa Senhora, de hora em hora, toca o sino. Primeiro toca o sino avisando que a Nossa Senhora está pronta. Depois toca de hora em hora, tanto a Nossa Senhora quanto o Nosso Senhor dos Passos. E eu lembro perfeitamente de Pedro Alonso o dia inteiro dentro da igreja para tocar o sino de hora em hora. Olha que carinho que ele tinha também com o sino. Então o sino é um símbolo muito forte, muito lindo das cidades históricas. Eu mudei para aqui, eu era menino, mudei para aqui em 1955. E aí funciona. Eu ia para a escola e a gente voltava, a gente passava na igreja para ver a igreja, que a gente não conhecia. Aí eu ouvia o relógio. Aí os meninos falavam assim, é vampiro que tem aí. Né? Aí, mas acabava que não era, né? Hoje eu sou o mecânico do relógio, eu que comando toda a mecânica do relógio. E funcionando já desde 87. A gente vinha para a igreja, passava aqui depois da escola, e a gente escutava o barulho do relógio funcionando. E a gente tinha medo, eu pelo menos tinha medo de que era aquele barulho. Mas hoje eu consegui pôr o relógio funcionando do mesmo jeito que eu escutava quando era criança. O sino é igual eu estava te falando, é um alerta que tem na cidade. Qualquer movimento que tem na igreja, se tiver um movimento fora do padrão da igreja, você subiu aqui, bateu o sino, aí as pessoas, os mais antigos vêm aqui para saber
o que está acontecendo na igreja. Então o sino é um alerta. O sino que está na sacristia era o original da matriz. E a gente desceu ele em 1989 para levar ele para Ouro Preto para a reforma, que ele tinha faltando um pedaço. E quando ele voltou, a gente subiu e fez uma festa na comemoração do sino novo. E era uma reforma, né? Não era um sino novo. Porque muita gente falou assim, tiraram o ouro do sino, tiraram o ouro do sino. Muita gente comentava. Sabe? Então aí é essa a história, né, do sino que hoje está lá na sacristia. O pessoal deve estar chegando agora mesmo. Prezando o tesouro do céu, a fulgurar cheio de estrelas de ouro, para a cidade humilde e pobre se desterra. Lua de minha terra, ó princesa do céu, vem contemplar de perto a bela adormecida. Santa Luzia dorme, envolve-a no teu véu. Beija, beija de leve a cidade querida, cidade onde eu nasci numa alegre manhã. Se não vivo em teu seio, ó minha Canaã, morrer longe de ti me apavora, minha terra, terra de minha terra, minha última guarida. Quero-a em teu coração, porque nele guardada, em ti palpitarei vivendo a tua vida, ó cidade dos sonhos, ó cidade encantada. Não vai levar, não. Tá com medo? Não, 2 metros. 2 metros. Com medo é de minha casa. Aqui. Você vai fazer Dá não? Ó, João. Para. Porque no teu cabo vai dar não? Já também que eu falei. Olá, meu nome é Mauro dos Santos Prato. Eu sou frequentador da igreja de Santa Luzia há 14 anos, desde quando meu filho nasceu. E vinha apresentar aqui na igreja, sempre participando da igreja. Vim ter a oportunidade de ser sineiro aqui na época da pandemia. Tem 1 ano e meio que eu toco sino, com a oportunidade que o Padre Felipe me deu. Com a presença de Tiago, os outros meninos que passaram o vídeo para mim, eu aprendi a tocar de ouvido mesmo, entendeu? Eu estou aprendendo, tendo a oportunidade e ajudando mesmo a comunidade, porque pela oportunidade que o padre me deu, eu estou tentando aprender a aprimorar mais as aprendizagens da tocada do sino. Tocar o sino para mim hoje é muito importante e gratificante, porque eu vejo que desperta o chamado do sino é muito importante para a igreja, para a gente poder estar informando na hora da missa. O toque é muito importante, muito bonito, em celebração e festivas. E também tocamos o fúnebre também, porque na Semana Santa a gente toca o sino fúnebre. E a participação que a gente tem aqui na igreja é muito importante, com a ajuda do Padre Felipe, sempre nos apoiando, sempre dando oportunidade, criando muitas coisas para a gente, que venha agradecer aqui a comunidade de Santa Luzia, para a gente poder estar informando que tocar o sino para mim é muito gratificante hoje.
moradora do bairro São Geraldo há mais de 60 anos. Então, trabalho de voluntária tem 27 anos. Eu me chamo Regina Lúcia Gonçalves, moradora do bairro 42, tenho 72 anos e tem 40 anos que eu sou voluntária de todos os eventos do Santuário de Santa Luzia, desde da Igreja do Rosário, dos eventos, aqui na Matriz, na Casa Paroquial. Eu atuo, bem dizer, em tudo que tem na paróquia a gente ajuda. Nós somos voluntária, assim, assídua mesmo. Em tudo que precisa a gente está de corpo e alma. Na Igreja do Rosário tem o evento que tem o espaço que faz os eventos das festas em benefício do Jubileu de Santa Luzia. Então todos nós ajudamos na cozinha. E agora, depois que tem uma barraca que é o encontro da família aqui atrás da igreja, nós ajudamos aqui também. Todo dia 13 nós trabalhamos o dia todo vendendo macarrão e espaguete que o padre faz e nós fritamos pastel, vendemos empadinha, refrigerante, suco. A gente fica de 6h30 da manhã até as 10 da noite. Então, nesses 27 anos, nós já vivemos tanta coisa, inclusive as chegadas dos santos que foram roubados aqui de Santa Luzia. Os anjos, né? Foi muito emocionante. Menino a chegada. Jesus, fez até roupa nova para o menino Jesus. Dona Carmen Diniz fez uma roupa linda para o menino Jesus. Isso mesmo. Nossa, a cidade parou. Eu arrepio toda quando eu lembro. A cidade parou. Isso, a gente, menino, do jeito que estava em casa, a gente saiu. Inclusive, eu fui encontrar lá na ponte. Olha que maravilha. E fui subindo. Minha mãe estava doente na época, eu com meus 40 anos, né? Foi uma maior emoção. Aí nós trocamos de roupa correndo, deixei minha mãe em casa doente e viemos correndo para a Matriz, para ver a chegada do santo. Teve gente que chorou, gente que gritou, nós arrepiamos, o sino, eu acho que desde quando saiu, quando as imagens chegaram no aeroporto. Da Pampulha, o sino de todas as capelas da Matriz Santa Luzia começaram a tocar. Aquela maravilha. A gente não sabia se chorava, se gritava, e o foguete, né? E os sinos repicando. E o aquela maravilha, lotado, Santa Luzia parou. E o povo todo, nem aqui na frente da igreja esperando, foi festa de o adro lotado. Foi muito lindo. Em todos os lugares tinha gente. Muito lindo. E mesmo hoje em dia, na hora da consagração, o sino toca aquela maravilha. Eu até choro quando eu estou na missa, que na hora da consagração, e o sino começa a tocar. Vem aquela coisa assim maravilhosa na gente. É muito lindo, lindo, lindo. E o momento também que eu acho muito bonito, Regina, é toda quinta-feira na adoração. Isso. Aquelas músicas que toca, gente. No fundo, né? Na hora da adoração do Santíssimo. Quem perde, gente, está perdendo tudo na vida. Tudo. Aqui é uma cidade histórica, nós de gente muito boa, gente muito católica. Então, todos os padres que vêm aqui, eu acho que não vai embora, assim, insatisfeito, não. Todos vão satisfeitos, porque a gente, nós luzienses, gostamos de tratar os padres todos bem, para eles não ter motivo de falar. Todos saem falando bem de Santa Luzia. E nós, né, como moradoras antigas, então a gente faz questão de ajudar. E tem essa maravilha do sino, que foi trocado, né? Mas o outro está aí para todos os visitantes, para nós. Tem a sala de milagre, né? Que vem todo mundo. Eu sou feliz. Tem muita coisa para a gente contar, eu sou feliz. Ajudo por amor. Igual agora na ordenação do diácono Júnior, nós fizemos tudo. Nós confeccionamos 2.000 empadas para doar lá no Cristo Rei. Graças a Deus, com maior satisfação. Sem cansaço, sem reclamar, sem nada, né, Regina? E o horário, né? A gente fica esperando, a gente tem que fazer alguma coisa, fica esperando bater o sino, né, do horário pra gente chegar, pra gente fazer as coisas. A gente tá atrasado com o almoço, quando bate o sino, a gente fala, vamos ver, olha, é tal hora assim. Vamos levantar. Vamos levantar, vamos começar o almoço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, através do sino, da Matriz de Santa Luzia, do Santuário de Santa Luzia. E dia 13, que a gente tem prazer em falar. Todo dia 13. 5 horas nós chegamos no Rosário.
Porque a gente gosta de fazer tudo certinho na hora, né, Regina? É. Pra não servir nada estragado para os visitantes, nem nada, tudo ali em dia. Aqui, e no dia 13 também, a maior satisfação da gente, o sino bate, né? O dia inteiro. O dia todo. A gente sente o toque do sino, a gente trabalhando para Santa Luzia e o sino batendo. Aquilo dá aquele entusiasmo, dá mais vontade ainda da gente, com o toque do sino. Às vezes não dá tempo da gente ver a procissão dos bombeiros. A gente sai da cozinha e corre tudo lá pro lado. Quando vê o sino batendo, a gente tá na cozinha. Quando a gente vê o sino batendo, a gente corre para ver a procissão. Para ver a procissão passando, né? Não, é muito emocionante, muito gratificante, viu? O trabalho que a gente faz, graças a Deus. Vem todo mundo com prazer, né? Não vê ninguém insatisfeito. A gente lembra de Piedade, né, gente? Piedade Silva. Batendo o sino, ela uma mulher, moça, nova, e subia para bater o sino da matriz de Santa Luzia. Muito bom, muito bonito. Lembro nós também, temos orgulho nós temos do orgulho nosso sino, de ser luziense. De ser luziense. Na Semana Santa. O sino. Eu lembro de Maria Angélica, irmã de Piedade, de Alexandre. Os toques do sino são diferentes, em cada ocasião é um tipo de toque, né, dos sinos. Eu sou Sandra Gabrichi, nasci e fui criada aqui no bairro São João Batista, e essa igreja, essa capela, ela faz parte da minha vida. Aqui eu fui batizada, coroei Nossa Senhora, fiz a minha primeira comunhão, participei das equipes litúrgicas e atualmente estamos trabalhando para a restauração da capela. Ela já teve a sua parte interna já toda terminada e estamos partindo agora para a parte externa da nossa capela, que tem uma história linda para contar, de tradição, de participação em nossas vidas e da vida de todos nós aqui do bairro São João Batista. A nossa convivência aqui com a Capela São João Batista é como se fosse uma herança de família. Os meus avós, que vivem aqui no bairro São João Batista desde 1893, sempre tiveram essa participação ativa com a capela, né? Ajudando nas festas religiosas, ajudando nas celebrações. Inclusive a minha mãe era ministra da Eucaristia, o meu avô, João Carlos Giovannini, era o patrono das bandeiras de São Sebastião e de São João Batista. E aqui nós passamos a nossa infância, a nossa juventude e agora a nossa fase adulta. Sempre estivemos presentes nesta capela, que representa muito para todos nós, porque ela é uma herança das tradições religiosas do nosso bairro. E também é bom lembrar que a minha mãe, né, além de ser ministra da Eucaristia, ela ajudava também nas coroações, nos ensaios das crianças que iam coroar e fazendo os cartuchos que seriam doados, né, para as pessoas, para as crianças que colocavam coroa, a palma, os anjos, e às vezes até algum menininho que aparecia ali no meio querendo um cartucho também. E essa herança passou de mãe para filha. Agora sou eu que faço esses cartuchos para as festas religiosas da cidade. A nossa capela, além dessa tradição religiosa toda que eu já me referi, tem uma outra que me marca muito, que é o sino dessa matriz. O toque deste sino, ele toca o coração da gente, seja para chamar para a reza, seja para um anúncio fúnebre, seja para convidar para uma festa. Então isso sempre esteve presente nas nossas vidas e esse toque do sino ficou gravado comigo. Tanto que ultimamente, como as pessoas que
tocavam o sino, já não estão mais aí, né? Eu tenho cumprido essa missão, sabe? Eu tenho tocado o sino sempre que necessário. E isso, gente, vocês não imaginam como que desperta o sentimento dos paroquianos aqui. Quando o padre veio celebrar a primeira missa aqui, após a restauração da capela, da restauração interna, eu toquei o sino chamando para a reza. Gente, depois que o pessoal foi chegando aqui, eles falaram assim, Sandra, você não imagina a emoção que eu senti de ouvir esse sino tocando. Há tanto tempo que eu não ouvia, isso tocou meu coração, tocou o coração da minha família. E é isso que acontece, gente. O sino, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa crença religiosa. Ele está presente em todos os momentos de nossa vida. Seja num casamento, seja numa festa religiosa, seja num aviso fúnebre, seja para festejar a chegada das imagens. Eles estiveram longe da capela aqui há muito tempo, quando elas voltaram, foi uma festa e o sino vibrou de alegria neste dia que as imagens retornaram aqui para a nossa paróquia. Foi bonito demais, gente, a gente tem que viver para sentir isto. Então, assim, ao longo desse exercício dessa atividade sineira, eu recebi apoio da minha família, né? Quando eu precisava me ausentar e ir para a banda de música, até que em 2008 surgiram novos ajudantes para essa atividade, que no caso foi o Júlio e Tiago, atendendo a um convite do pároco e também um desejo do Pedro Alonso para que pessoas aprendessem a tocar o sino. Então esses dois jovens se juntaram a essa atividade e aí então eu passei a tocar menos, né? Eu passei a tocar em determinadas oportunidades que eu podia estar presente e os meninos assumiram aí, vamos dizer, grande participação junto ao sino. O Pedro Alonso foi uma figura assim, definitiva para o meu aprendizado, para o incentivo também. O Pedro Alonso sempre cobrou na comunidade de Santa Luzia um reconhecimento a essa função do sineiro e até um respeito à própria atividade do sineiro e o sino, com certeza, né? Porque o sino é uma presença marcante nas cerimônias religiosas. Ele faz parte, ele é um componente musical, ele faz parte dessa paisagem sonora dessas celebrações que acontecem num espaço que tem uma tradição de mais de 300 anos, né, de tradições religiosas. Então o sino é mais um componente dessa atividade litúrgica, dessa atividade religiosa, mas nem sempre ele é o foco primeiro da atenção. Então o interessante é que a gente sabe que se o sino for ausente, a ausência dele vai ser notada, a ausência dele vai ser marcada por um silêncio da torre. Mas a gente sabe também que a nossa função, ao se agregar com as cerimônias que acontecem, ela traduz aquilo que o sino foi criado. O sino é um mensageiro. O sino traz uma mensagem de festa, traz uma mensagem de tristeza quando o toque é relativo ao toque fúnebre. Então o sino ele vai acompanhando a vida, o cotidiano da cidade e vai traduzindo essas experiências no cotidiano da cidade, seja na alegria, seja na tristeza. Então o sino, especificamente falando de Santa Luzia, né, é um sino muito antigo, né, um sino de 1814,
a gente sabe que ele foi testemunha de muitos acontecimentos. A gente sabe que ele foi testemunha da Revolução Liberal de 1842. A gente sabe que ele era o anúncio de todas as festividades da cidade, do então Arraial de Santa Luzia, assim como um episódio muito interessante contado pelo historiador Zoroastro Viana Passos, da cidade de Sabará, que é relativo ao sino da Câmara. Não é relativo ao sino da igreja, mas ao sino da Câmara. E ele escreveu uma crônica na década de 1940, dedicada ao político Modestino Gonçalves, falando um episódio que teria acontecido ali na metade do século XIX, quando Santa Luzia conseguiu a autonomia administrativa em relação a Sabará, e que o sino que seria responsável para ser o ato marcante da autonomia administrativa seria o toque do sino da Câmara. E conta a lenda, conta a história oral, que o sino da Câmara teria sido furtado por pessoas de Sabará, escondido justamente para que o município não alcançasse a autonomia administrativa. Então o Zoroastro escreveu um texto, né, e ele denominou o sino da Câmara, o sino de Santa Luzia, que foi escondido para impedir a autonomia administrativa. São episódios que demonstram para nós o quanto o sino faz parte da nossa história, faz parte do cotidiano da cidade. Por exemplo, quando o sino toca fúnebre, que anuncia alguma morte, como foi o caso da morte do padre João Rabian, né? O sino começou a tocar ainda na madrugada pela família do Adolfo Silva, marcando, anunciando a morte de um pároco que tinha presença na cidade durante mais de 30 anos. Então, toda a comunidade foi anunciada por esse toque fúnebre. A gente tem aqueles episódios em que o sino tocou festivamente para poder anunciar ou acompanhar. E eu acho que esse é um motivo de muita alegria da comunidade luziense, quando a própria igreja matriz, atual santuário, foi restaurado, e a restauração foi concluída em 1992. Então são alegrias que esse sino vai marcando, e naquele caso da restauração a gente tem uma história interessante para contar. Penso que nós devemos valorizar as nossas tradições, nossos costumes, valorizar nossa cidade. Penso que nós devemos valorizar a história, para que a história se mantenha. Eu desejo a todos aí que estão participando e vão assistir esse documentário que valorize a nossa cultura, a nossa religiosidade, não só a religiosidade católica, mas todas as religiosidades presentes na história do nosso povo, todas as religiões, se respeitando uns aos outros, amando, vivendo, partilhando. É isso que Deus quer de nós, é isso que o som do sino nos mostra, que nós devemos ser irmãos, né, uns dos outros, nos respeitando, nos cuidando, valorizando nossa história e nossa cultura. Parabenizo aí a iniciativa desse documentário e que nós possamos cuidar bem do nosso patrimônio, que nossas autoridades municipais, estaduais, nacionais, todos possam valorizar e lutar para que o patrimônio não se perca, cuidar de nossos prédios, das nossas tradições, para que a nossa história permaneça viva. Obrigado a todos e que nós possamos viver aí as emoções da nossa tradição mineira.
Eu me considero sim uma musicista, sabe por quê? Porque o meu professor foi um excelente professor. O pessoal da minha geração para trás, que sabe tocar o sino, todos eles acho que se consideram musicistas, porque nós todos aprendemos com o Padre João. Então não tinha como a gente não saber. É a mesma coisa que você pegar um pandeiro e começar a dar o toque no pandeiro. Se não sair nada, você não sabe tocar. Agora o sino não. O sino você vai aprendendo e você guarda o badalo do sino batendo e tal. Aí você consegue gravar. E pena que o tempo passa e a gente esquece, né, a maioria dos toques, porque não tem como a cabeça ficar muito tempo com o ritmo, né, de uma música. O sentido do sino é da comunidade. O sino é, por exemplo, toca para missa, toca para procissão, é chamando o povo para a festa religiosa, para missa. Por causa do horário, né? Marca o horário para a pessoa vir. Então o sentido do sino é isso. É a igreja, a missa, é procissão, é tudo. E o povo daqui, os mais antigos, né? Porque os mais jovens não ligam muito. Então o povo mais antigo faz muita questão desse sino. Na hora da procissão, na hora de... Tocava antes, eu batia sino 5h30 todo dia, para missa de 6 horas da tarde. Então batia. Quando era 7 horas da manhã, batia 6h30 da manhã, para acordar o povo para vir para a missa de 7 horas. Batia 9h30 para a missa de 10 horas. E depois de 5h30 da tarde para a missa de 6 horas. Então o sentido do sino era isso. E pra gente não, eu fui criado aqui dentro da igreja. 7 anos de idade já batia sino aqui. Então a gente tinha aquela coisa assim, aquele orgulho de vir tocar o sino para a missa. Mas o sentido do sino é isso. É a missa, é procissão, chamar o povo para a igreja. Sem sombra de dúvida, o sino, principalmente o da matriz, deixa gravada na nossa memória muita coisa interessante. Para o lado bom, bonito, para o lado triste também. Por exemplo, quando da morte do meu pai, em 69, nós não tínhamos em Santa Luzia serviço funerário, e os enterros era feito através de andando, o pessoal levando na mão, né? E desde que, morando aqui atrás da igreja matriz, desde que meu pai saiu daqui atrás da igreja, ele, como foi um camarada, criado na fazenda, tinha uma quantidade enorme de pessoas agregadas, empregados, amigos que foram criados com ele. Foi gente demais. Eu tinha o quê? 22 anos quando isso aconteceu. Desde que ele saiu daqui da minha porta, da nossa porta, até no cemitério, o sino tocou o tempo todo. Na ida dele pelas ruas no enterro. Chegando no Rosário, o sino do Rosário começou a bater também. Desceu até no Carmo, o sino batendo. Então o sino para nós é coisa super importante também nessa parte histórica da tristeza. Isso aconteceu também quando do enterramento, do enterro de Santa Luzia, do cônego José Tomás, que foi um padre que esteve aqui muitos anos, aconteceu a mesma coisa. Nessa época, inclusive, eu participava da banda de música, nós acompanhando o enterro do padre Tomás, tocando com a banda,
e o sino badalando o tempo todo do cortejo, do velório. Então, o sino não só para as partes alegres das festas de Santa Luzia, das festas do Divino Espírito Santo, da festa do São Sebastião, Santo Antônio, todas as festas religiosas de Santa Luzia, o sino é que chama a atenção e que busca o pessoal para participar da festa religiosa. Tá? E esse sino, né, ele está no alto dessa torre da matriz há séculos. Estragou, foi mandado restaurar. Para retirar o sino da torre, foi com grande dificuldade, que é um peso absurdo, todo de bronze. Teve que trazer aqueles guinchos para subir e tirar. Foi reformado, voltou e está lá fazendo, cuidando da função dele, que é chamar o pessoal para a igreja, até hoje. Falando um pouco mais da história de Santa Luzia, nós temos aqui vários pontos interessantes. Nós temos a Macaúbas, que é o mosteiro de Macaúbas, também onde o sino de Macaúbas também representa muito para aquela comunidade. Nós temos as capelas todas com o sino, capela de Pinhões, capela de São João Batista na Ponte, todas elas. E outros casos, outros detalhes interessantes que nós temos, por exemplo, nós temos aqui na antiga Sesmaria das Bicas, que hoje é uma pequena parte da Fazenda das Bicas, nós temos o cemitério dos escravos, que é um detalhe histórico que nós temos em Santa Luzia, muito pouco conhecido. O meu bisavô, na época, né, chamado Tenente Coronel João Câncio Nunes Moreira, ele tinha um filho que era padre. E ele era muito bondoso, ele foi um dono de escravo, me falam, e eu acredito que é diferenciado. Se você chegar ali para o Nexé, Taquaraçu de Baixo, Taquaraçu de Cima, Sumidouro, contava-se que os escravos, quando morriam, eram lançados ao Deus dará para animais, nos buracos e tal. E meu bisavô, João Câncio, fez questão de fazer um cemitério para enterrar os escravos. E nós temos lá hoje esse quadrado fechado de pedra seca, né? Onde a gente resguarda desde o início da minha vida, que eu lembro, o cemitério é cuidado com o enterramento de pessoas escravas que foram falecidas na fazenda. E que agora, há pouco tempo, sendo tombado pelo Estado, pelo município e pelo Estado, foi feito um levantamento pela Arquidiocese, onde conseguiu localizar, através de dados, mais de 50 pessoas enterradas dentro do cemitério dos escravos. Está aqui a 7 quilômetros do centro da cidade, que é uma coisa histórica para nós e que a gente procura conservar também. Para mim, embora possa parecer contraditório, mas o sino para mim representa uma calmaria. Embora faça muito barulho e batidas e tudo, mas
Quando eu chego lá na torre para tocar, eu sinto muita calma. Ali é onde ele acalma a gente, né? Subir na torre ali, principalmente no horário da manhã, é um horário que te deixa em paz, você sente muita paz. É muito agradável o ambiente. E o toque do sino também deixa a gente mais calmo, mas eu me sinto muito feliz. Desde o primeiro dia que eu subi na torre do sino para tocar, eu me apaixonei pelo sino e eu sinto essa coisa boa toda vez que eu subo lá. Sim, e meu irmão ele tem uma ligação com o sino muito, muito grande. Então essas palavras que ele está dizendo aí realmente é o que está saindo do coração dele. Porque ele toca desde os 14 anos. Eu desde os 16, ele desde os 14. E é até interessante que quando ele começou ele era tão pequenininho, tão franzininho, que minha irmã, a gente colocava ele no banquinho para ele tocar o sino grande, né, que tem o badalo mais pesado, e ela ficava com medo do sino jogar ele para fora da torre. Então ela abraçava as pernas dele assim para ele tocar. E ficou assim durante meses ela fazendo a mesma coisa. Indo, entendeu? Então assim, são coisas assim que ficam para história para contar, e que também vai representar o efeito que o sino tem na gente, né? E para mim é na mesma linha, porque eu penso assim, chega lá, a gente sente uma calmaria, a gente sente paz a estar ali tocando, né? Até porque no meu caso eu não gosto, eu não me sinto confortável em aparecer, né? Em estar diante de público. Então o sino para mim é o lugar perfeito, onde eu alcança muita gente e ainda assim eu consigo ficar no anonimato, né, digamos. Teve o caso também, ele falou desse que minha irmã me abraçava para tocar o sino, né? Foi onde a gente tocava o sino de manhã, às 6 da manhã, bem no início, que a gente tocava o sino. Foi onde teve um episódio curioso que a gente tocava domingo de manhã, às 6 horas da manhã, anunciando a missa das 7. E onde alguns moradores da Rua Direita ficaram incomodados, porque essa tradição era Pedro Alonso tocava o sino às 6 da manhã, mas muito antigamente. Então por um tempo parou de tocar o sino, tão cedo. Aí ele ensinou a gente, né, foi tocar o sino e os moradores se incomodaram. E escreveram uma carta para o pároco da época, o padre Danil, se incomodando, né, pelo sino. Isso aí, o pároco da época, o padre Danil, até tem que aproveitar esse espaço e agradecer a ele, porque quando ele entrou aqui na paróquia, era bem novo. Então todas as oportunidades, o sino foi a segunda oportunidade que a gente teve em estar servindo a Deus aqui na matriz, entendeu? Na paróquia, porque a gente, eu comecei com 16 anos cantando Mistério de Música, então o sino foi uma segunda oportunidade que ele nos deu de estar tocando aqui. E nessa ocasião, né? E nessa ocasião, o padre Danilo teve coragem, ele bancou, ele falou, não, nós vamos continuar, porque tem que manter as tradições, a gente tem que resgatar. Então ele, além de... E para mim, o sino representou essa oportunidade de estar servindo a Deus. Então isso para a vida do cristão é tudo. Né? E agora o padre Felipe também, que chegou há pouco tempo, está dando oportunidades também a gente, bem como outras pessoas que vão se juntar nessa tarefa de estar tocando o sino. Até porque a rotina do dia às vezes impede da gente manter essas tradições, então quanto mais sangue novo tiver na equipe do sino, quanto mais gente se interessar por tocar, mais longe a tradição vai se manter. Sim, e esse pensamento é bom as pessoas, os pais principalmente, tá com os filhos na igreja, então vê onde que ele pode encaixar ali, numa leitura, ou tocar o sino, ou se a pessoa canta e toca violão, tocar num coral, porque isso edifica a pessoa. E os padres daqui, tanto o padre Danilo quanto o padre Felipe, o padre Felipe dá oportunidade, o padre Danilo me deu oportunidade, e o padre Felipe dá oportunidades das pessoas estarem participando. Então quanto mais pessoas tiverem para ajudar a tocar o sino, é bom, porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está. Daí a história tem que seguir. É isso?
Eu me lembro também que a gente sentava sempre no adro, né, da Igreja do Rosário, que era uma igreja toda gramada. Tem assim, para fazer um parênteses aqui, a gente até tinha mania, quando a gente era criança, de escorregar ali pela grama do Rosário, né, que era um divertimento que a criançada aqui de Santa Luzia tinha. E a gente, às vezes, teve uma vez que eu estava tocando violão, devia ser umas 17 horas, por aí, e eu me lembrei que às 18 horas eu tinha que tocar os sinos, porque havia uma missa às 18h30, né? Então falei com meus companheiros, minhas companheiras que estavam ali, a gente cantando e tocando, agora eu vou levar o violão embora, que eu tenho a responsabilidade de bater os sinos. Né? Vim, trouxe o violão, deixei aqui na minha casa e voltei para lá. E voltei tão assim, com tanta vontade de fazer aquele ofício, que até uma vez eu escorreguei da escada dos 3 últimos degraus e voltei para cair assim, um tombo sem muita importância, mas isso não me impediu de continuar subindo para a torre e badalar o sino. Isso não me impediu disso. Para vocês sentirem como era importante para a gente essa função de sineiro. Excelente. Tem uma outra história, foi quando o padre Joaquim, que foi nosso pároco durante muitos anos, nós todos temos a recordação maravilhosa de padre Joaquim. E ele faleceu. Quando ele faleceu, avisaram o padre Danil e à meia-noite tocou-se o sino com o badalo de tristeza. Então todo mundo que já sabia que o padre Joaquim estava doente, só pelo badalo viu que o padre Joaquim tinha falecido. Então, olha como que o sino representa. Ele tem os momentos de alegria, o toque de alegria, o toque de tristeza, e nós que moramos então perto, sabemos direitinho o que aquele toque está representando. E nesta hora que tocou, todo mundo falou assim, padre Joaquim faleceu. E outra, durante, na Semana Santa também, hoje é o Adalberto que toca, fica tocando o sino. No dia de Santa Luzia, é lindo, ele toca também a noite toda, ele fica a noite toda na igreja para tocar o sino, mas já é um badalo de alegria, de festa. Então tem essa simbologia, o sino, a gente sabe qual o tipo de sentimento que o sino vai mostrar para a população, o toque dele, se é de tristeza ou se é de alegria. Quando eu falo do sino, eu fico me lembrando de famílias mais antigas que tinham essa tradição. O senhor José Emílio Lara, que nós chamávamos de Juca Lara, ele sempre tocou esse sino aqui de uma maneira magistral. E no dia que eu vim tocar o sino aqui para chamar o povo para a inauguração, o neto dele, que mora aqui pertinho, ele saiu correndo de lá e veio para cá para também ajudar a tocar o sino, porque ele teve isso gravado com ele também. Ele lembrou do avô dele tocando esse sino, sabe? E isso, na nossa infância, era muito importante, porque a gente escutava o sino tocando, é hora de confissão lá na capela, a missa vai começar, vamos correr. E a gente vinha pela linha, caminhando pela linha para chegar aqui, né?
e participar disso tudo. Então, gente, a Capela de São João Batista, ela é um marco nas nossas vidas. E também na minha, só de lembrar das minhas coroações, das missas, das festas, da celebração das bodas de ouro dos meus avós aqui, me dá vontade de chorar, porque foi muito bonito e isso, gente, eu não vou esquecer jamais. Isso vai estar sempre presente comigo e tenho certeza, com a maioria dos paroquianos aqui de São João Batista. Olá, meu nome é Luan Paiva Vegas Fonseca, tenho 16 anos e sou um dos sineiros mais novos que tem aqui da Igreja Matriz. Para mim é muito importante estar tocando o sino aqui todos os domingos, repassando gerações futuras. É muito bom estar aqui com os meus amigos, tocando e aprendendo sempre todos os toques. Os instrumentos contemporâneos incorporados ao documentário, de acordo com suas características sonoras, juntamente com os sinos, se harmonizam facilmente. A sanfona representa o ar, pois ela precisa do ar para emitir o seu som. O ar é vida. A harmônica, gaita, representa o vento, precisa do vento e força para soar o som. O bandeiro é um instrumento árabe, é um instrumento nômade e até se tornar o que é hoje passou por diversos lugares e adaptações. O tambor de folia ou tambor de alfaia de couro, muito usado nas folias de reis, congado, representa nessa pesquisa, juntamente com o pandeiro de couro, o sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. Para muitos, a música também é uma forma de se ter contato com a divindade. Os sinos, quando entoados, nos dão a possibilidade de entrar em contato com o divino, pois o mundo de silêncio não existe mais. Toda a comunidade se reúne em torno do instrumento para a celebração ritual e prazerosa. Toda a construção da música religiosa veio através da palavra, através da melodia. Como é forte a voz do sino que ecoa por todos os lados da cidade. A música é o resultado de sons combinados de forma agradável aos ouvidos. Mas a música não se limita a atingir o sentido de edição, é uma arte que nos envolve, toca-nos profundamente e está presente em todos os momentos de nossa vida, sejam eles alegres ou tristes. A música é composta por 3 elementos fundamentais: melodia, que consiste na sucessão de sons, notas musicais, formando um fraseado com sentido musical, ou seja, um som após o outro. A harmonia consiste na execução de vários sons ao mesmo tempo. Ritmo é o movimento de sons regulados pela sua maior ou menor duração. O sino é um instrumento magnífico por causa de sua peculiaridade em ser um instrumento rítmico, percussivo. Possui uma nota musical e que, de acordo com seu tamanho, emite grande volume sonoro e também, de acordo com seu tamanho, peso e largura da bacia, nos dá uma nota precisa. Quando o sino é tocado, ele emite um som chamado nota musical e que automaticamente conseguimos identificar 4 propriedades no som. Timbre é a qualidade do som que permite reconhecer sua origem. É pelo timbre que sabemos se o som vem de um violino, de uma flauta, de um piano ou de um sino. Intensidade é a propriedade do som ser mais fraco ou forte. A duração é o tempo de produção do som. A altura é a propriedade do som ser mais grave ou agudo. Yeah.
Nos encontramos novamente. Agradeço a Deus, a minha família e todas as pessoas envolvidas nesse projeto, onde tudo foi feito com muito trabalho, dedicação, carinho e amor para você que está na minha frente, acompanhando tudo com muita atenção. Se de alguma forma esse documentário te trouxe um momento de felicidade, alguma lembrança, entre no meu canal, curta o vídeo, deixe um depoimento, compartilhe nossa tradição e ativa o sininho das notificações. Fiquem agora com a música que eu compus lá na Torre do Sino da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui de Santa Luzia, Sinos de Luzia. Lembre-se, antes de tudo, tenham muita fé, depois de tudo, muita gratidão. Muito obrigado a todos. Essa terra abençoada, de passo em passo, no badalar dessa marcação. Somos da terra rica, cheia de histórias que se guardam na memória dos luzienses de coração. A rua direita, tanto pra baixo quanto pra cima, seus casarões testemunham essa entoada. Seu repicado, seu badalar nos ensina que os sinos de Luzia renovam a nossa fé. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Ano após ano soam os dobres badalos repique. Cadenciando missas, cortejos, celebrações. Herança marcada no tempo, tradição secular do nosso povo. Tradição do nosso povo. Tradição do nosso povo. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia. Sinos, sinos de Luzia.